a estimulação do Lucas era diária, intensa. E era uma estimulação dentro de um programa que atingia todas as áreas sensoriais. Ele tinha essa possibilidade de simplesmente ver uma vez uma coisa. Entendi. E não já... parar, não, assim, no primeiro momento não pararam para ensinar ele, vem cá. Eles chamam memória fotográfica. Então isso foi dito para mim, que ele tinha essa memória fotográfica, tanto para visual quanto para sons. Ele conseguia também, na ecolalia dele, reproduzir sons assim, perfeitos. Na ecolalia dele, quando a gente já estava indo com ele para um tratamento no Rio, porque o tratamento que realmente tirou o Lucas desse quadro de prognóstico muito fechado, né, que era um prognóstico fechado, não vai desenvolver, não vai ficar na escola, não vai entender afeto, em São Paulo. Em São Paulo. Não vai entender afeto, não. E o que é que eu devo fazer? Não. Olha, tipo assim, se ele conseguir nadar, põe numa natação, não ia ficar numa escola, não ia ter fala. Nossa, já podia se receber. Nossa, isso daí, aí eu consegui, através de um livro que um amigo me deu, eu vi um tratamento no Rio de Janeiro, que é o Instituto Veras, e nesse tratamento a visão deles do autismo na época era muito diferente. Era da estimulação, era da tinham vários profissionais envolvidos, multidisciplinaridade, que era TO, fono, neuro, psicóloga, tinha também a nutricionista. Então, naquela época, lá no Rio, a visão deles do autismo era diferente da de São Paulo. Os médicos de São Paulo, eles disseram assim, olha, é como se fosse um software instalado, está ali e vai ficar ali. Entendeu? Assim, você pode ter algum avanço, você vai fazer algumas coisas para fazer um avanço, mas não era uma visão que fosse uma possibilidade dele vencer essa barreira cognitiva, essa barreira de desenvolvimento em que ele estava enquadrado, porque ele estava enquadrado no compêndio da época, né? No autismo clássico encapsulado. O encapsulado foi uma forma do médico me falar que era fechado, né? Tá. Se ele não fosse sair, não existe esse termo, pelo menos eu não li esse termo explícito ali, mas foi a forma como ele me explicou, né? Então era um autismo clássico com todas as questões do autismo, os comportamentos autísticos ali, presente no Lucas. A única coisa que ele tinha em menor intensidade, vamos dizer assim, era a autoagressão. O Lucas tinha menos esse comportamento. Mas eu conheci um amigo meu e deu um livro chamado O que Fazer pela Criança de Cérebro Lesado. E este livro, eu fui lendo, nossa, esmiuçando, assim, né? E ele não trata o autismo. E eu fiquei, quando é que ele vai tratar de autismo no livro, Porque veio lá no diagnóstico, veio lá no laudo, autismo. Isso, autismo, né? Autismo clássico. Desde aqui de Belém, como eu lhe falei, foi distúrbio de desenvolvimento global com tendências autísticas, né? Então, em São Paulo foi confirmado o autismo clássico encapsulado, né? Aqui não existia, assim, uma forma de confirmar esse diagnóstico. Pelo menos na época não consegui ir para nenhum profissional e médico, né, da época que fosse me dar esse laudo aí. E aí eu comecei um tratamento em São Paulo, eu fiquei 6 anos indo nos dois, porque quando eu conheci o tratamento do Rio, pelo livro, tinha um telefone lá, a gente entrou em contato e eles faziam um trabalho assim, a criança faz uma, como é que se diz? Uma avaliação? Não é um diagnóstico, isso, uma avaliação. E você também, depois da avaliação, se for diagnóstico que eles tratam lá, aí você fica. Então você faz também um curso deles, né? Uma espécie de treinamento para entender o que você está fazendo com a criança. E você traz aquilo com um programa de estimulação. Aí eu trazia para Belém. Então não precisei me mudar para lá. Né? Nós a família foi treinada, né? Para voltar para e outras pessoas também que foram assim muito fundamentais assim para a gente poder desenvolver isso, porque eu te dizer uma coisa, a estimulação do Lucas era diária, intensa, e ela era uma estimulação
dentro de um programa, né, que atingia todas as áreas sensoriais, todas as áreas do cérebro, vamos dizer assim, que chegam até o cérebro. Tato, visão, gustação, audição, a inteligência, a leitura, a matemática. Então, assim, a parte motora, né? Então, assim, as técnicas vestibulares. Então, era uma programação intensa. E talvez você não possa ter ideia de como era. Porque todo dia, né? Essa fala da Eliane é bem interessante, porque assim, né, é o que nós estávamos até falando no nosso episódio passado, quem não assistiu com a Teó, né, com a Lília, ela fala sobre isso, sobre o trabalho com a família. Sim. Quando você treina a família, porque geralmente a criança vai lá para terapia uma vez na semana, duas vezes na semana, né, em alguns casos até mais. Mas quem está ali diariamente com a criança, quem está ali, precisa fazer essas estimulações, né? Sempre, sempre, em tudo que você faz ali, você está trabalhando a estimulação. Então, essa importância do terapeuta trabalhar junto com a família, né? Instruir a família, passar ali modelos para ser, né, executados em casa. Isso é muito importante. Sim. E posteriormente a escola também, né? Sim, porque vai chegar nessa fase. Veja, não é uma coisa simples, né? Porque assim como a gente conseguiu isso, tem que ter famílias que não conseguem. E vamos dizer assim, as políticas públicas hoje, elas são muito importantes, porque cada vez mais, olha, eu trabalhando fora, meu marido trabalhando fora, duas crianças pequenas, né? Porque duas crianças pequenas. Eu não saí do meu trabalho na época. Eu pensei até em sair, mas precisava. Mas, assim, nós fomos nos organizando, então a gente fazia, sabe aquela coisa da corrida do bastão? É assim, eu acho que muita gente vai se identificar. Super. Porque a gente programava o nosso dia, começava bem cedo, então 6 horas da manhã a gente já estava saindo com os dois para fazer uma parte da estimulação dele. A Amanda, eu tinha que conduzir a Amanda também, porque ela não entendia, né? Então eu dizia para ela assim, Amanda, você quer ser uma mergulhadora, né? Que você falou, ela sempre queria ser alguma coisa nova, né? Diferente. Aí eu falava para ela, então, olha, quem mergulha precisa caminhar muito, sabia disso? Ela mãe, precisa caminhar muito. Então vamos caminhar todos os dias. Aí a gente caminhava certo. É isso aí, por um tempo, aí ela, né, depois a outra coisa que ela queria ser cantora de ópera, nunca me esqueço. Aí então, olha, tem que caminhar muito, porque tem que ter fôlego. Pra cantar. Tinha que ser criativa, né? E olha pra inventar. Porque ela não queria acordar, ela tinha um horror de acordar cedo, aí a gente acordava bem cedo mesmo. E aí, o Lucas tinha muitas coisas que ele fazia da parte motora, já assim, a gente saía na rua para caminhar, a gente teve até carteirinha do bosque para caminhar lá, era longe da nossa casa, mas a gente ia de carro e caminhava, voltava, né, caminhava na rua, e cedo, bem cedo de manhã. Ele tinha que fazer na estimulação dele, no programa, era começava com 3 quilômetros. Olha só, gente, que interessante esse programa, hein? E a meta era os 5 quilômetros, a meta. E num tempo certo, assim, também. Uma evolução que a gente buscava com essa... E era muita coisa, entendeu? Tinha braqueação, tinha a parte motora dele, por exemplo, tinha que girar em cadeira, tinha que subir escada de corda. Nós tivemos que fazer aparelho de braqueação, aparelho de corda para... Isso tudo ia sendo feito com o Lucas. A gente tinha que gatinhar, arrastar. Olha só, que interessante.